Bem-vindos, estamos na nossa aula de número 146 da nossa série Bereshit. Estamos no final da Parashá Vaigash, capítulo 40. Vamos começar capítulo 46, versículo 28. A gente viu um pouco a aula passada. Vamos recapitular rapidinho e aí a gente prossegue. Será que essa aula a gente consegue chegar até o final da Parashá? Sempre eu acho que a gente vai conseguir e a gente sempre chega nem perto. Mas vamos lá. A aula em Refuah Shlema para Davi, Chaim Davi Ben Esther. Vamos lá. A gente, a aula passada, então, a gente viu, teve discussão aula passada e tal, né? A gente sabe um pouco do tema. A gente viu no final que, então, quando vou fazer a primeira introdução. A gente já discutiu nas outras aulas que teve uma discussão, não uma discussão, tanto Yosef quanto o faraó falaram para a família vir. E a gente viu que tem algumas nuances diferentes entre o que Yosef queria e o que o faraó queria. Resumo, o Yosef falou, venham a mim na terra de Goshen e fiquem lá durante a seca, depois voltem para Israel. E o faraó falou, venham a mim, aqui, capital, e eu vou dar para vocês propriedade de terra, para vocês morarem de forma permanente, né? Não só como estrangeiros, vocês vão ganhar cidadania e tal, e direito à terra e tudo mais, né? Essa era a diferença. O Yaakov falou nenhum nem outro. O Yaakov não sabia, né, na verdade, mas quando os irmãos falaram, seu filho, Yosef está vivo, ele falou, vamos lá, eu vou ver e vou voltar. Nisso que ele vai, tem a profecia, e Deus fala, seu filho vai botar a mão sobre os seus olhos, querendo dizer, talvez essa viagem vai ser um pouco mais do que você planejou. Você planejou um bate e volta, na verdade, é para ficar. Então ele volta, pega tudo e vai com todo mundo, então, pro Egito, né? Que a gente viu. Mas nisso que ele está indo, ele manda primeiro o Yehudá na frente, para se encontrar com Yosef, pelo Midrash, para fazer uma yeshiva, de acordo com o Pshat, até para preparar a chegada do Yaakov, porque é muita gente, e Yaakov é uma pessoa importante, né? Tem que ter uma preparação, e manda na frente de Yosef, que a princípio, né, vamos ver, 28. Veit Yehudá shalar lefanav, ele manda então perante eles, ele Yosef, para o Yosef, leorot lefanav Goshen, para preparar a terra de Goshen, né? Yosef a princípio não está em Goshen, Yosef está na metrópole lá, né? Como que ele é o papel lá de vender o pão, não sei o que lá, vender para todo mundo, e fala, não, Yehudá, vamos preparar na terra de Goshen, ou seja, eu não quero que a família chegue todo mundo aqui na capital. Não pode isso acontecer de forma alguma. Imagina a cena, tá na capital, um dia aí, pacato, de seca, de todo mundo passando fome, né? Mas na capital também, do nada chega uma caravana de 70 pessoas, mais trabalhadores, mais escravos, mais as mulheres, ou seja, centenas de pessoas com mudança, com carroças reais, toda a pompa. Vai todo mundo ver, o que é isso? Yaakov está chegando, olha como são pessoas importantes, ricas, estão fazendo o que aqui, o povão? O que eles estão fazendo aqui no meio da seca para morar aqui? Gera várias perguntas, né? E o faraó vai receber eles lá no palácio dele, falar, toma terra. Fala, não, nada disso. Vamos lá, aparece tudo lá em Goshen, lá no final da terra do Egito, numa cidadezinha pacata, que não tem ninguém vendo. Cheguem lá, não passem pela capital de forma alguma. Então é isso, vamos preparar lá em Goshen, vai avô Arsa Goshen. E aí eles foram então, Yaakov e todo mundo foi então em direção a Goshen e não a capital do Egito, tá? Isso é muito importante para o plano de Yosef. O faraó não vai ver a família chegando, porque eles vão chegar lá em Goshen, tá bom? Depois Yosef vai falar, a gente vai ver ainda hoje, que Yosef vai falar, vamos pegar alguns só 6 filhos, 5 filhos, e o Yaakov, e vem só essa partezinha ali pro faraó, vamos conversar com o faraó. Mas não as 200, 300, 500 pessoas, sei lá, quando os escravos tinham 1000 pessoas. Não, 6. 6 vão comigo, vamos escolher os mais fraquinhos, de acordo com algumas opiniões, os mais normaizinhos, não vamos botar os grandões, e vão aparecer pro faraó. Então Yosef tem toda uma estratégia de como apresentar essa família pro faraó, e isso para ele é crucial, a gente vai ver. Tá?
Vai Paulo, então, agora é o encontro de Yosef e Yaakov, que a gente viu lá passado também, que a gente terminou o passado com isso. Vê a Sora e Yosef Marcavtó. Yosef sozinho, ele vai lá, ele tinha todos os serviçais dele, mas ele prepara a carroça de manhã, por quê? A carruagem dele, né? Por quê? Porque o meu pai tá vindo, ou seja, ele estava emocionado, ansioso e com vontade de ver o pai, claro. Vai Alecrat Israel, e ele sobe para chamar, para ver Israel, Aviv, seu pai, Goshna, na terra de Goshna. Importante, na terra de Goshna. Vai Elav, e viu ele. Viu ele quem? No princípio, Yosef, viu ele, né? Vai Paula Tzavarav e pulou sobre os seus pescoços. Vai e chorou. Al Tzavarav Od, sobre os seus pescoços, mais. Mais do que? O que é mais? Chorou mais. Mais o quê? O que o versículo quer dizer? Muito. Chorou muito. Isso, chorou pra caramba. Ou Od, mais do que a outra vez que ele chorou. Quando é que ele chorou? Da outra vez? Sobre o pescoço? Benjamim. Falando que aí ele pulou no pescoço. 45, vamos tentar achar. Botou Mitzray, Veata Tetzavu, Veata Benachem. Que é quando ele se revela. Aqui. Vai Paulo Tzavarei Benjamim, 45, versículo 14. Vai Paulo Tzavarei Benjamim, e ele pula sobre os pescoços de Benjamim, e Rav, seu irmão, Vaiev, que chorou. Sim? O Benjamim, Bachal Tzavarav. O Benjamim, sobre o pescoço. Aqui, vai Paula Tzavarav, Vaiev, Al Tzavarav Od. Ou seja, mais do que Benjamim. Mais do que da outra vez que ele pulou sobre o pescoço, aqui, Od, ainda mais. Pode se interpretar assim. Tá? Chorou mais do que quando chorou. Ficou mais emocionado ao ver o pai do que ver o próprio irmão. Faz sentido, tá? O Midrash vai dizer, e alguns comentários vão dizer, não. Quem pulou sobre o pescoço do outro foi o Yaakov. Também pode ser pelo chato, ou seja, o Yosef é o poderoso, está na carruagem, com todos os serviçais. O Yaakov, então, quando ele vê Benjamim, então, vai lá Elav e viu ele. Quem é que viu quem? O Yaakov viu o Yosef, vai Paulo Tzavarav e pulou sobre o pescoço, vai Tzavarav, pulou, e o pai chorou sobre o pescoço do Yosef, tá? O Rav Abravanel vai falar, quem faz mais sentido? O pai chorar sobre o filho ou o filho chorar sobre o pai? Quem fica mais emocionado quando se reencontram? O pai fica muito mais emocionado ao ver o filho do que o filho ao ver o pai, de forma geral. Então é óbvio que então, se alguém chorou, foi o Yaakov, até porque o Yosef tem que manter a pose. Mas o que é viu ele, que se encontrou, porque é importante viu ele. Então aí a explicação é que Yosef usava mitznefet, ou seja, que é tipo como se fosse um manto que os poderosos usavam. E aí então Yaakov, até tem quem diga, talvez Yaakov já estava meio velhinho, já estava meio cego, não via direito. Então, será que é ele? Será que é ele? Aí quando ele tirou a máscara, vai lá, vai viu ele. E aí pulou sobre Yosef, é você, Yosef e tal, e chorou. A explicação do Al-Sheikh HaKadosh, um pouco mais... não tão literal, que aí viu ele, que Yaakov viu a face do Yosef e viu que pela face, vendo a face de Yosef, viu que se manteve tzadik. Se manteve justo, correto e tal. Então, aí chorou, aí ficou emocionado, porque se Yosef estava vivo, mas aí era um perverso, não sei o que lá, não sei se ia ficar tão feliz. Todo medo do Yaakov é que os 12 saíssem, 12 tribos saíssem completas, né? Seja Shem e Hat, que Deus é um, que é exatamente o assunto que o Midrash vai trazer. O que o Midrash vai trazer? Que quem chorou foi Yosef, e não Yaakov, porque Yaakov naquele momento estava fazendo Shema Israel. E que é Shema Israel? Shema Israel, Shem Elokeinu Shem Echad, ou seja, Israel, quem é Israel? Ele próprio, né? Deus. Ele pode fazer Shema Israel chorando. Não, porque estava com a Kavaná. Não, mas não pulou sobre o pescoço fazendo Shema Israel. Fazer Shema Israel, o Midrash é ele. E aí então o Yosef que pula e ele não chorou. A questão é que vai Paulo Tzavarav, vai Evk. E Evk está no singular. Só um abraçou, só um chorou. A princípio. Então só um chorou, quem chorou? O Yosef, vai falar o Midrash. Por quê? Porque Yaakov estava fazendo Shema Israel. Então, mas o que é o Shema Israel? Mostrando a unicidade de Deus. Ou seja, embora a minha vida toda turbulenta, toda confusa, eu não sabia o que aconteceu com a minha família, no final
Deus sabe o que faz. Pode-se entender assim, né? Ou Hashem errado quer dizer que todos os filhos são tzadikim, então não está completo. Ele também chora quando o pai está morrendo. O Yosef? Né? Sim, mas ainda não aconteceu. Não, porque ele chora em 3 lugares, então... Chora mais, 4 ou 5, 4 ou 5. Então, é uma hazaká de que é provavelmente... Que o chorão é o ele é o Yosef. chorão. Ele é o chorão, exatamente. Sim. Outra coisa é que o que é o Shema Israel? O Shema Israel está recebendo o jugo divino, certo? Pelo menos o primeiro passo que está recebendo sobre si o jugo divino. Estou recebendo sobre mim que eu estou servindo a Deus. Então, entender que aquilo é tipo, ó Deus, eu estou recebendo sobre mim, eu entendo o que você fez, e Hashem errado, você é um. Outra coisa, que no momento mais feliz da sua vida, você vai chamar Israel, né? Outra coisa que ele vai falar logo depois. Vai homem Israel, Yosef, amutapam, agora eu posso morrer. Né? A hareira é outra de paneira, depois que eu ver sua face, que eu dei no raio, que você ainda está vivo, posso morrer. E o que se faz antes de morrer? Chamar Israel. Ele falou, eu não sei se eu vou viver, não sei se eu vou resistir esse momento. Então a última coisa que eu tenho que fazer é chamar Israel. Pode-se entender essa também. Um pouco mais pela Kabbalah, Dani gosta. A gente pode entender que, como a gente explicou, que a presença divina está com o Yosef. Desde que Yosef vai para o Egito, a presença divina está com ele. Ele é o Ish Matzliach, que tem sucesso, e abandona Yaakov e vai para Yosef, certo? E aqui, Yaakov, ao encontrar Yosef, ele está recebendo de volta esse protagonismo, como se fosse na história, ou seja, a presença divina agora está sobre Yaakov e você recebe o jugo divino fazendo o Shema Israel, ou seja, está recebendo o Shema Israel para voltar a ter conexão com Deus, que ele, desde que talvez achou que Yosef morreu, ele perdeu, depois ele tem uma profecia, ou seja, quando ele sabe que Vatechiru Yaakov, ele vê que Yosef está vivo aí, ele tem profecia, mas agora ele está olhando face a face, ou seja, é um momento muito de alegria, e no ápice da sua alegria você está muito próximo de Deus e ele recebe nesse momento o jugo divino. Então seriam algumas das explicações aqui, então vamos continuar. Vai Omer Israel, falou Israel, agora não é Yaakov, agora ele é Israel, que está completo, ele viu Yosef. Ele Yosef, amutapam, agora eu posso morrer. Depois que eu vi sua face, a explicação, sua face, ou seja, que você ainda é tzadik, ou que você ainda está vivo, que odeio no rai, fica redundante, se fosse o paneira que está vivo, você viu sua face, ou seja, você se mantém, eu vi, com os valores corretos, assim, que odeio no rai, você ainda está vivo em todos os aspectos, como fala na Gemara, os mortos, os perversos, desculpa, mesmo em vida, são considerados mortos, e os tzadikim, os justos mesmos, na morte são considerados vivos, você ainda está vivo. Entender assim também, um pouco de Midrash, não muito literal, né? O Midrash vai dizer o seguinte, que se Yaakov não tivesse falado isso, agora eu posso morrer, seria muito difícil para Kadosh Baruch Hu fazer Yaakov morrer. Né? É um pouco chutzpah ele falar agora eu posso morrer. Como tá... Agora eu tô tranquilo, né? Não que eu tô tranquilo, não é ele que decide se ele pode morrer ou não pode morrer. Tem algumas outras explicações sobre o que é mutar a Pam dessa vez, então, porque antes ele falou, eu vou direto pro túmulo, né? Se eu perder Binyamin e tal, o que vai ser de mim? Eu vou direto pro túmulo. E aí a gente explica que ele fala, eu vou perder meu Olam Haba, meu Olam Hazé e meu Olam Haba. Esse mundo é o mundo vindouro. Agora que eu sei que eu sei ele é tzadik, que ele tá vivo, eu sei que eu tenho mundo vindouro. Então agora eu posso morrer. A Pam, agora dessa vez eu posso morrer. Ou seja, a Pam, ou seja, que eu sei que tem mundo vindouro, eu sei que a missão está completa, eu sei que dessa vez dá para morrer, que eu sei que tem outra Pam, tem outra vez, tem outra... Depois a vida continua e eu sei que a ideia do Midrash, que ele sabia que se os 12 tivessem completos, ele sabia que teria o Olam Haba e a missão estava completa, ele fez o que necessitava fazer. Vai Omer Yosef, ele Rav. Então, 31, vamos continuar. Vai Omer Yosef, ele Rav. Falou então Yosef para os seus irmãos. Vel Beit Aviv, e também toda a casa do pai, ou seja, todo mundo estava lá. Ele, Veagida Leparó, Velmerai Elav, Achai, o Beit Aviv, Asher Beretz Kenan, Bau Elai. Eu agora, ou seja, o que está preocupando o Yosef? Encontrou o pai, a família toda, tem muita coisa para conversar. Ele falou, galera, eu sei, mas ainda a gente tem que resolver um assunto político muito importante, que é crucial. Vamos segurar a emoção aqui um pouco, né? E olha, eu agora vou... Desculpa aí, eu queria ficar para festa, mas... Ou ajudar vocês na hospitalidade, mas agora eu vou subir
Ou seja, eu vou lá para a metrópole, para a capital, né? Cadê? Perdi? Eleve a guida leparó, eu vou relatar para o faraó, e vai Omerai lá, eu vou falar para ele o seguinte: Arraia, meus irmãos, e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Quer dizer, vieram para mim. Não para você. E não para você, e não isso? Não fui eu que chamei. Quer dizer, eles que vieram para mim. Querendo dizer o seguinte: para onde eles vêm quando eles chegarem no Egito? Um pouco como se falou. Eles vão vir para o Yosef ou vão vir para o faraó? Vão vir para a capital ou vão vir para a terra de Goshen? Eles foram para a terra de Goshen. Por quê? Porque o Yosef falou para eles irem para a terra de Goshen. Só que se ele falar para o faraó: olha, eu mandei eles irem para a terra de Goshen e não para você, pega mal. Então eu vou falar para o faraó que eles vieram para mim. Eles que vieram, eles que foram para Goshen. Não fui eu que pedi, não fui eu que chamei nada. Eles vieram para mim. Aconteceu. Sucedeu assim, por acaso. A estratégia toda, a política quer dizer que o Yosef está com medo. Alguma coisa pode acontecer de muito errado, e aqui é nas palavras, né? No jogo político, como a história vai ser recebida, ele tem muito medo aqui. A gente vai ver a continuação da história, que com razão. Ainda mais quando chegar no livro de Shemot. Então eu vou contar que eles vieram para mim. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa para completar. 31. Tá. 32. Vianashim Roeitzon. E o que eu vou contar? Então ele estava assim: eu não só estou avisando que eu vou para o faraó, que eu vou contar o que eu vou falar para vocês, o que eu vou contar para ele. Ou seja, é muito importante a Torá escrever que Yosef está contando para a família o que ele vai falar para o faraó. Ó, esse vai ser meu discurso, ou seja, vamos combinar aqui o que eu vou falar para o faraó e fiquem cientes do que eu estou falando com o faraó. Então vai contar. Vianashim Roeitzon, que vocês são Roeitzon. O que quer dizer Roeitzon? Pastores de rebanho, de ovelha. Sim? Que Anshei Mikne Hayu, que vocês eram Anshei Mikne. O que é Anshei Mikne? Pastores. Qual a diferença de Roeitzon para Anshei Mikne? Um é pasto, outro é rebanho. Não, não é. Isso a gente estudou numa das primeiras aulas de Bereshit, onde falou de Hever e Caim depois. Dos descendentes de Caim, os descendentes de Hever, a gente falou que o Roetzon ou o Anshe Mikne. Roetzon, você é pastor, você cuida dos animais. Sim? Anshe Mikne, Mikne é posse, pessoas de posse, é quando o cuidar dos animais já é um negócio, já é a sua posse, você já lucra em cima disso. Ou seja, já é uma coisa mais sistematizada, você já tem lá, esse é o meu rebanho, eu uso isso para... Um gerente, outro empreendedor. Não, um cuida dos animais, é tipo quase um hobby, usa a natureza, eu pego um leitinho aqui, eu como, tipo, minha família vive, me cria não, já pego isso, transformo em lucro, já vendo, já como. O outro já é o empreendedor do agronegócio. Isso, entendeu? Ou seja, o Roetzon é uma pessoa simples que vive no campo, está satisfeito com o que tem, não incomoda ninguém, não tem muitos empregados, vive tranquilo, paz e amor. Mas chega que nem já é negócio de negócio, já tem pessoas, já tem escravos, já tem serviçais, já tem posses, casas, móveis, muito rebanho. Outra coisa, entendeu? Então vocês, eu vou falar que as pessoas que são Roetzon, ou seja, eles são pastores, é o normal deles, né? Mas lá em Eretz Canaan, eles eram Anshei Mikne, eram Anshei, é renome, né? Pessoas renomadas. Isso? Pessoas de renome, de Mikne, com propriedades, ou seja, grandes. Pessoas, né, com muito rebanho, Hayu, Vetzonam, Bukaram, Vechola Shalahem, e tudo que eles tinham lá, tanto o rebanho, Sonam, sim, seria o rebanho de pequeno porte, o Bakaram é rebanho de grande porte, né, ou seja, o Sonam seria ovelhas, cabras e tudo mais, e Bakaram é vaca e boi, né, touro e tal. O Bakaram, então, trouxe tudo que eles tinham lá, eles trouxeram para o Egito, ou seja, eles não vieram com poucas posses, eles vieram com tudo que eles tinham, o negócio foi transferido para cá. Porque é importante dizer isso. Que eles são pastores de ofício. Dois, que a cultura deles é de pastor. E o negócio dele é fazer dinheiro através do rebanho, né, dos animais. Porque é importante dizer isso. Para eles serem... como é que se fala? Para eles trabalharem com isso. E não com outras coisas.
né? Repulsivo. Será que é para ser? Vamos ver. Você está dizendo que eles não gostavam desse tipo de pessoa. Talvez. Verraiá. Que kralachem. Então é isso. É isso que eu vou contar para o farol. É só isso que ele falou. Eu vou lá, vou contar e vou falar o importante. Vocês são pastores e Anshem Mikne. Ponto. Agora ele está falando para eles. Verraiá que kralachem. O que vai acontecer? Ele vai chamar vocês. Então eu já estou contando o que eu vou contar para ele. Parou. Vai amar, e a pergunta que a gente vai falar é o seguinte: o que vocês fazem? Qual é o ofício de vocês? Como vocês ganham dinheiro? Mamaserhem. O que vocês sabem fazer? O que vocês vão responder? Ve'amartem, aqui o Ramban vai falar assim, porque é um Shei Mikne, para mostrar o seguinte: a gente não quer trabalhar para ninguém, a gente tem nossos próprios trabalhadores, a gente é patrão. Então a gente já tem tudo o negócio, deixa a gente lá, a gente tem negócio, não precisa trabalhar para ninguém precisa trabalhar para a gente, só dá uma terra e a gente se vira. Né? Continuando, Ve'amartem, e vocês vão ter que dizer para ele, Anshei Mikne Hayu Avadecha. Seus servos são Anshei Mikne, e não Roetzon. Nós somos pessoas de negócios que mexemos com gado, né? O rei do gado. Avadecha Mineura, desde que a gente é pequeno, ou seja, é o que a gente sabe fazer, desde jovem, o que a gente aprendeu é gado, é rebanho. Vê a data, até agora, nunca trabalhei com outra coisa. Agricultura, que é o forte do Egito porque tem o Nilo, isso a gente nem sabe fazer. Política, negócio, economia, isso não, a gente é aqui do campo, a gente sabe mexer com o gado desde que a gente foi. Essa é a nossa família. Tanto que a gente viu lá do sonho de Yosef, a revolução do Yosef, quando ele tem um sonho sobre a gente está plantando trigo no Egito. Que negócio de trigo aí, se o ofício da família é rebanho? Isso não é conhecido e óbvio para o faraó, quem são os povos em volta dele, porque na Torá ela descreve o tempo todo, esse aqui faz armas, esse aqui faz música. A Torá descreve esse foi o que inventou tal coisa lá no início. O faraó descobriu hoje quem são os hebreus. O negócio dos hebreus, o negócio da família do Jacob, que, sei lá, nesse nível de profundidade. Não. Assim, duas coisas a gente pode falar. Uma, por um lado, que o faraó esse nível de profundidade, saber o que eles fazem, se eles não sabem outras coisas ou não. Pode ser que não. Outra coisa, vamos dizer que eles sabem. Mas aqui tem uma narrativa sendo desenvolvida para algum objetivo. Tem que entender que o objetivo é Yosef está querendo trazer a narrativa. Porque mesmo que é a verdade, que é isso mesmo, Yosef está enfatizando isso porque ele quer dar uma mensagem para o faraó. Que ele vai perguntar o que vocês fazem, vocês têm que estar na ponta da língua. Não sei fazer nada, só fiz isso na vida. Tem que ressaltar isso mesmo, talvez que o faraó saiba. Porque talvez mesmo ele sabendo, ele vai querer fazer outra coisa com vocês, levar para um outro caminho. E vocês não deixam, sejam enfáticos nesse ponto. Isso é muito importante. Vê a data, então vamos dizer, a gente então sempre foi Anshem Mikne, desde a juventude, até agora Gamanar. Também a gente, Gama Voteno, também nossos antepassados, Bavur Teshvu Beretz Goshen. Aí o Yosef está dizendo, por quê? Com qual objetivo? Para que ele faça vocês morarem na terra de Goshen. Por quê? Que tu avat mitzrayim kolonetzon. Porque é tu avat mitzrayim, ou seja, a princípio, para dar abominável para o Egito, todo pastor. Sim? O que ele quer dizer? O mais simples é o seguinte: já que pastor é abominável, vocês não vão ficar nos lugares centrais que as pessoas vivem, ele vai ser obrigado a te botar num lugar longe. Que lugar é esse? Eretz Goshen. Eu sei que é bom para pasto. Já que eu conversei de Eretz Goshen com ele, vai ser Eretz Goshen e não a capital. Ou seja, você quer afastar a família do centro político, social, cultural e tudo mais. Tá? Tem outras explicações sobre o que é esse Toavat Mitzrayim, né? Que é a principal abominação para o Egito, ou seja, que o Egito odeia. Mas não faz sentido. Se o Egito odeia, por que enfatizar que eles são o que o Egito odeia? Se é para sobreviver a família no Egito, enfatiza que vocês são aquilo que eles mais odeiam. Não é também uma estratégia muito inteligente. Então dá para explicar que fala assim o Rav Abravanel, Toavat Mitzrayim não significa a abominação do Egito. E sim, Toavat é sinônimo, não se traduz como abominação,
nojento, né? Uma coisa nojenta, e sim se traduz como idolatria. Então, avat é uma idolatria, que é nojento. Ou seja, é um sinônimo para idolatria. Ou seja, porque a idolatria do Egito é o Roetzon. Qual Roetzon são idolatrias do Egito? Seria traduzido assim. O que isso quer dizer é o seguinte. Qual é um animal sagrado lá no Egito? Carneiro. Né? Carneiro. Ares, né? Ares é carneiro. O rei Ismael, Ares, carneiro. Ovelha, carneiro. Ovelha, que seja, é animal de pequeno, é o rebanho. Ares. Mas se Que você... é Nissan, tal, é o rei, é o animal lá, ou seja, é o animal sagrado. Logo, as pessoas que cuidam desses animais são as pessoas mais elevadas Não, do reino. não. Porque eles estão cuidando dos deuses. Para comer. Não necessariamente. Ninguém está falando de comer. E o pastor faz o quê com Cuida. Ou seja, pode ser que você está falando assim, os pastores são vistos como deuses também. Porque eles que têm contato com Deus. São tipo os grandes sacerdotes do Egito. Assim falou Rava Bravanel, não são mais palavras. Os grandes sacerdotes do Egito são os pastores. Por isso que eles têm uma terra que é a melhor terra do Egito. Por que os pastores na melhor terra do Egito se eles são abomináveis? Porque é a terra que os deuses vivem lá, que são os rebanhos, são os deuses, e quem cuida dos deuses não é qualquer um. São as pessoas mais elevadas, ou seja, são pessoas nobres que todo mundo, uau! Então, seria o contrário. Vocês têm que enfatizar que vocês são pastores para ficarem na melhor terra do Egito, afastado de todo mundo, porque tem uma distância social entre quem cuida do Deus e o resto do povão, que é o pessoal da política e outras coisas. Sim, ninguém vai mexer com vocês vão ter de tudo de bom no lugar afastado e vocês vão ser considerados ao contrário, em vez de o cara que se pensar que a abominação seria nojento, ou seja, o que todo mundo despreza, em vez de vocês serem os desprezíveis, não, vocês vão ser a mais alta classe do Egito aos olhos da população. Eu acho que sai de uma dificuldade até uma pior. Você acha que entra no pior, por quê? Porque o pessoal vai ficar vendo, que... Óbvio que um pastor não fica só cuidando do bichinho, ele vai comer o bicho. Depende, se é Anshem Mikneh ou se é Roetzon. O Roetzon cuida, o Anshem Mikneh negocia, né? Mas aqui ele fala que tu avat mitzalem kol Roetzon, e não Anshem Mikneh. Então pode ser que tem um diuk, tem uma... Quando você fala diuk, tem uma... Mas no final todos eles vão acabar comendo ou vendendo, porque faz sentido. Ele vai criar o bezerro para crescer e morrer. É isso que eu tô falando. Ele, no final... Mas era os animais, talvez era assim, eles não sei como era a idolatria lá. Pergunta para um vegano o que ele acha. O que? Cuidar dos animaizinhos? O que um pastor Não, faz? vamos pensar assim, a vaca na Índia, eu não sei, não tenho essa cultura, eu não sei como funciona. Como cuidam das vacas na Índia? Não sei, pode ser que eles não comam a vaca, mas não quer dizer que tem alguma proibição, não conheço nem isso, mas não quer dizer que tem uma proibição de você vender a vaca para alguém ou outra pessoa Não, que te comer. mas pode ser que tem aquelas vacas que ficam no templo, no santuário, e tem os caras que cuidam das vacas no santuário, que é o Deus. Isso aí. Aqui você está dizendo que para eles é um Deus e eu vou comer o Deus deles. Não, ninguém está falando de comer aqui, está falando que a gente cuida de... Olha, vamos ver o versículo, calma aí. Pastor, ou vai capar... A gente viu que tem duas palavras pro ofício. Uma é Anshem Mikneh e outra é Roetzon, tá? Se a gente for minucioso nas palavras, é fácil. Quando ele perguntar o que vocês fazem, fala, somos Anshem Mikneh, a gente negocia tal. Aí falou, beleza, se vocês forem Anshem Mikneh, vocês vão ficar lá na terra de Goshen. Por quê? Porque é a idolatria do Egito, o Roetzon. Ou seja, o que cuida das ovelhas, e não que negocia elas, não que vende elas. O que cuida, fica cuidando dos animaizinhos e tal. Ou seja, cuida não para vender, não para utilizar, não para comer, nem nada disso. O que cuida, lá no Egito. E já que vocês são pessoas que entendem, vocês vão ficar perto dali, que lá é o lugar do gado. Não sei. Essa é a opinião do Rava Bravanel. A opinião mais, eu acho, popular, né? É a opinião do que a idolatria, que é nojento, quem cuida faz esse tipo de negócio é nojento, então você vai ficar lá afastado e lá é um lugar bom para... Só que também, eu acho que é uma dificuldade maior. Porque, tu já quer começar com o pé esquerdo.
Uma das maneiras que eles faziam, que eles ficaram meio ricos foi vendendo gado. Pô. Não, quem disse que eles ficaram ricos vendendo gado? Não, isso está escrito, vamos ver. Quando o Abraham vai para o Não, isso em Eretz Kenan, tô falando no Egito. No Egito, não. Vamos ver. E agora, calma aí, só para contextualizar, a gente está falando que a gente está nos anos de seca. A princípio, no segundo ano de seca. Tá? Não tem pasto, só para entender a situação. Não tem muito que você criar aqui, não tem pasto. Os animais não têm o que comer. Não tem muito pasto. Não tem muito. Então, vamos entender. Isso. Vamos continuar e vamos entendendo Criar melhor. o pasto ainda, eles vão ficar só criando os bichos lá. Sim. Escolhe o que você quer, qual dos dois caminhos você quer seguir, mas vamos continuar o que a Torá quer contar pra gente, tá bom? Mas o plano do Yosef, embora querendo mostrar, botar a família como desprezíveis, ou botar como mais alto nível, é um dos dois, vamos dizer assim. Ele quer afastar e botar na terra de Gosh, tá bom? Isso tem uma estratégia do afastamento, isso eu acho que é o ponto aqui principal, tá bom? A estratégia é para eles ficarem isolados. Isso. Por que a terra de Gosh é importante? Primeiro, porque é a terra que fica lá os roetzon, certo? Os pastores, ou seja, é bom para gado, alguma coisa assim. Tem outros motivos? Sim, porque é afastado da capital, certo? Tem outro motivo, o Midrash vai dizer que sim, que Goshen é a terra que o faraó deu de presente para Sará. Quando Avraham e Sará, ele raptou Sará, depois deu presentes aqui lá, e ele deu a terra de Goshen, então desde Avraham, Goshen já é de Sará. Ele fala, a gente quer ir para a terra de Sará, que é a nossa matriarca, ou seja, meio em casa. Midrash, tem alguma referência na Torá? Acredito que não, né? Só Midrash. Outra explicação vai dizer que lá, outro, acho que se não me engano é o Midrash, não sei se é um comentário com o Midrash, agora não estou lembrando, vai dizer que na terra de Goshen era o único lugar que não fazia idolatria de animais, ou seja, não idolatrava os rebanhos. Então é lá que eles ficavam. Ou seja, as pessoas que mexiam com esse tipo de negócio viviam lá porque lá a cultura não fazia idolatria para o carneiro, para o bezerro e tal. Faz sentido? Então vamos lá. Ou seja, é lá que a gente vai ficar. Se a gente é assim, não vai botar a gente no meio da capital, vai botar lá, que lá é assim. E lá eles podiam estudar tranquilo, né? Porque lá na capital... Sim, exatamente. Estudar e não se assimilar, e ficar entre eles, casar entre eles e tudo mais. Exatamente. Ou seja, de qualquer forma, e você quer afastar a família da sociedade maior no Egito, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Terra de paz. Só uma pergunta, mas Faraó fala, vem para mim. Aí o Yosef fala, o Faraó, eles que vieram para mim. Não deveria rolar, ele tem tanto medo do Faraó, não deveria rolar um medo de a família não obedecer ao Faraó? A família não como assim não obedeceu o faraó? O faraó falou, vem Não, pra não, mim. o faraó, O Yosef tá tirando, ele deixou, mas ele falou, ó, vem pra mim. Aí o Yosef tá com medo, porque ele não fez o que o faraó pediu. Então por isso que ele falou, ó, vou lá, eu vou primeiro, eu vou falar com ele, vocês só endossam essa parte e depois a Torá vai contar a conversa. Calma, tá? Calma. Agora, é interessante, antes de continuar, que a estratégia de Yosef poderia traçar duas estratégias. Ou eu vou botar minha família no palácio real, e lá eles vão ser influentes, importantes no Egito, influenciar a cultura, ou eu vou tentar afastar eles o máximo possível. Ou eles vão chegar e ser as pessoas no Egito, ou eles vão ser lá da periferia, que não vai dar nada, certo? Ou eles vão ser pessoas nobres ou pessoas desprezíveis no Egito. E o que eu quero que eles sejam no Egito? Desprezíveis. Ele escolhe. E você fala, gente, é muito importante dizer que são desprezíveis, que são pastores, ou seja, que não tem muito conhecimento, fica na periferia, se afasta. E é essa a nossa estratégia que a gente vai sobreviver, o tempo que a gente tiver que sobreviver. Não mudou muito. E qual é o tempo que a gente tem que sobreviver? Até a seca acabar. Ou seja, eu tenho muito medo que em 7 anos a gente não consiga... Mais 5 anos falta. Eu tenho medo que nesses 5 anos a gente não consiga sobreviver. Para a gente sobreviver 5 anos, tem que ser dessa forma. A gente vê que os 5 anos viraram 210. Mas aqui ele já sabia, a gente viu que ele já sabia que não ia ficar 5 anos nem 7. Não.
o Yaakov teve a profecia lá E aí ele viu que que o Yosef, quando ele morresse, ia botar as mãos sobre o olho dele. Ponto. O Yosef, não sei se já foi compartilhado a profecia para ele. A primeira coisa, ó, galera, eu vou lá no... E a gente vai já ver que ele tem esse plano antes de chamar a família, ou seja, antes da profecia. Logo para ele, não, eu quero garantir esses 7 anos. E para esses 7 anos depois, que tem duas dificuldades. Uma, o povo sobreviver esses 5 anos, até acabar os 7 anos de fome. Sem se assimilar, e sem perseguição, sem antissemitismo. E também conseguir se alimentar, né, porque está em seco. E o segundo preocupação é o povo, quando acabar esses anos, voltar. Vamos supor que eles agora são ministros do faraó depois de 5 anos. Vivem nos castelos. Nobreza. Tá, galera, agora vou pegar tudo e vamos voltar lá para Eretz Canaan. Será que todos voltariam? Então vamos ficar na periferia sobrevivendo. E depois a gente volta. Depois vai ser fácil voltar. Tá, esse é o plano do Yosef. A gente está no... Só para aqui, eu anotei. Eu acho que é muito oportuno. 26. Cadê? Eu botei assim, ler o Kliakar 26. Eu não lembro o que o Kliakar fala. Eu acho que eu lembro, mas aqui é pequeno. Não, não é isso não. Não é isso não. O Kliakar em outro lugar... Não, depois a gente vai entrar nisso. Vamos continuar. Não vou me adiantar, não. As preciosidades deixa eu ver para depois. Vamos lá, vai homem. Então, a gente falou isso. Parou, vai homem, Maserhem. Então, a gente entendeu. 47. Acabou o capítulo 46. Vamos começar o capítulo 47. Tá? Só entender que a estratégia de Yosef, agora botando uma perspectiva um pouco mais macro, é a estratégia que o povo de Israel utilizou no exílio, não só do Egito, como todos os exílios, principalmente esse último, de 2000 anos. A gente vai se afastar da sociedade, a gente vai morar em shtetl, em cidades próprias, na ruderia, né? Óbvio que tem muito desse motivo é pelo próprio antissemitismo, mas tem aqui uma mão... são 2 motivos. Um, o povo quer se afastar, quer se segregar. E 2, os outros querem segregar o povo. Tem os 2 motivos, né? Aqui também é a mesma coisa, pode entender, né? Eles querem se afastar e também o Egito quer afastar eles, porque eles são abomináveis pelo Egito. E qual é a estratégia, então, da gente viver nesse mundo? Se afastando mesmo. Vivendo uma vida mais pacata, com menos regalia e por aí. Mas a gente pelo menos vai sobreviver. Vai a avó. Vai a avó Yosef, vai a parar. Então agora vai contar com Yosef, então vai para o faraó e vai contar aquilo que ele falou, que é falar para o faraó, né, para os irmãos. Então ele relatou para o faraó, vai homem, Aviv Echai, meu pai e meus irmãos, Vetzonam, e o rebanho deles, o Bucaram, de grande e pequeno porte, Vechola Shalahem, tudo que eles têm, Baum Eretz Kenan, eles vieram da terra do Egito. Vem, né? E veja, Beretz Goshen. Chegaram na terra de Goshen. Eu nem pedi, viu, Baal? Eles que vieram até mim. E olha, eles vieram até mim na terra de Goshen. Engraçado, né? Tipo, olha, coincidência. Ou seja, exatamente o que a gente falou, né? 2. E uma parte dos meus irmãos, agora a Torá está contando, não é o diálogo com o faraó, e a Torá vai contar que uma parte dos irmãos, ele pegou 5 dos irmãos. Quem é esses 5 dos irmãos? A princípio, aleatório, 5. O Midrash vai dizer, alguns comentários são os mais fracos dos irmãos, que é o que na Brachá não vai repetir 2 vezes o nome. Ou seja, 5 dos irmãos, não importa agora, inventar quem são os irmãos, tem especulação, qual eram os irmãos, não importa. Pegou 5 dos irmãos, é só uma amostra dos irmãos e não todos, para não assustar, para não parecer, todos são fortes, todos são valentes. Não, 5. Né? Então ele pegou 5 dos irmãos, Hamishá Nashim, Viatzegem, Lifnei Paró, e apresentou na frente do faraó. Viatzegem é apresentar, como a gente falou, que Eudá falou para Yaakov, Benjamim, eu vou trazer de volta Viatzegem e vou apresentar perante você. A gente falou que ele nunca apresentou o Benjamim perante o Yaakov, né? Quando voltou. A gente falou isso. E apresentou perante o faraó. Aqui, ó.
meus irmãos e meu pai vieram da terra de Goshen, mas com tudo. O tudo fica na imaginação, você não precisa ver, né? Vai ao Faró. Falou então o Faró. Ele rave para os irmãos. Mamaserrem, olha como ele... Você faz esperto, já sabe tudo, entende política. Primeira coisa, o que vocês fazem? O que os irmãos vão não ler? O que os irmãos vão responder? Que são... Anshem Mikne. Né? Vai ao Meru, ele parou, Roetzon Avadecha. Nós somos pastores de rebanho. Não é o que Yosef mandou, certo? Vamartem, 34. Anshem Mikne Hayu Avadecha. Mineurei no Vedato. Sempre vamos Anshem Mikne. Os irmãos falam, nós somos pastores. Lembra? Parou, Roetzon Avadecha. Gamanarno, também a gente. Gamavatem, também nós antepassados. Não falou desde a juventude, ou seja... Eles não foram tão rigorosos no Nusser, ou seja, no que você mandou falar, não falar mais ou menos. Por que eles não falaram mais ou menos? Talvez por medo. Então, faraó. Nós somos pastores, tipo. Certo? Deu uma quebrada aqui no plano de Yosef. Um pouco, né? Gamanar no Gamvateno. Vai o Meru, ele parou e falaram para o Faraó: Lagur Beretzbano. A gente veio morar na terra. Morar o quê? O que é morar Lagur? Morar de forma provisória. E não é ficar aqui para sempre. Lagur, de guerra, de estrangeiro. A gente veio ser estrangeiro aqui na terra. Né? Que é no maré. Por quê? Porque não tem mais comida para o nosso rebanho. Só por isso. Por causa da seca. Latzon, para o rebanho. Achera lavadeira, para os seus servos, nós. Que Kaved Raav Be'eretz Canaan, porque está muito forte, muito pesada a seca, a fome na terra de Canaan. Veata, e agora? Yeshuv Navadecha Be'eretz Goshen. Voltou, se assentou os seus servos na terra de Goshen. Então a gente veio aqui morar. E a chuva já é assentada na terra de Goshen, porque a gente veio ficar aqui de forma provisória, já que a gente não tem como dar provisões para o nosso rebanho lá em Canaan, que é o que a gente faz. Mas logo depois, a gente vai, está subentendido, logo depois a gente vai embora. Vai Omer parou, falou o Faraó, ele Yosef, lembra, para o Yosef, não para os irmãos, né? Avicha ve'achecha ba'u elecha, ó, o teu pai e teus irmãos vieram para você, não para mim, para você, né? Eretz Mitzrayim lefanecha aí, então entenda, a terra do Egito está perante você, ou seja, tem hospitalidade, podem vir, está tudo bem. Bemetava aretz oshevet avicha vetachecha. Você vai fazer eles morarem no melhor da terra. Lá vai assentar seu pai e seus irmãos. Pergunta: o que é o melhor da terra? Na melhor terra você bota seus familiares. Pergunta: a melhor terra é a terra de Goshen ou não é a terra de Goshen? Acho que não. O faraó. Toda hora é chamada terra de Goshen, terra de Goshen. Agora o faraó fala: ó, vocês vão ter a melhor da terra. Aí pergunta: a terra de Goshen era a melhor terra ou não era a melhor terra? Vamos deixar em dúvida. Yeshvu beretz Goshen. Então, aí continua. Metava aretz oshevet avicha terra. Yeshvu beretz Goshen. Morem na terra de Goshen. Ou seja, esse morem na terra de Goshen é redundante, ou seja, querem dizer que terra de Goshen é a melhor da terra, ou são duas coisas diferentes? Olha, vocês podem morar na melhor terra, mas morem na terra de Goshen também. Como vai interpretar esse versículo? São duas terras diferentes ou ele está dizendo qual é a melhor terra? Tá bom? Essa é uma pergunta. Vê minha data, Ve'eshban anshei chayil, Ve'samtan. Agora vai começar. Vê minha data, e se eu soubesse, se vocês sabem, não é isso? Vê a data, vocês sabem. Ve'eshban anshei chayil, vocês têm pessoas valentes, importantes. Ve'samtan sarei miknei asher ali. Olha que interessante. Eu posso botar vocês como então ministros dos negócios de rebanho que eu tenho, reais. Ou seja, agora o faraó falou assim: olha, se vocês sabem o ofício, se vocês são muito bons nisso, vocês têm essas habilidades, em Adata, e são pessoas de renome, importantes, nobres e tal, não seja só então pastores, como os seus irmãos falaram que são, Roetzon. Vocês podem ser, não só, agora não estou falando Anshei Mikne, vocês podem ser Sarei de Anshei Mikne, os ministros da pecuária, também do governo, não só de vocês, como também do governo.
tinha um rebanhozinho também. O faraó tinha muito. Todo o rebanho que tem no Egito, tem muito rebanho. Certo? Todos os animais do Egito, ó, vocês podem ser os ministros. O ministro é o que cuida do rebanho ou o que senta no palácio nas questões políticas? É o que senta no palácio, é o ministro. O Saré é o ministro do rebanho. Ou seja, o faraó, mesmo no rebanho, está tentando trazer eles para dentro do palácio. Eu sei que se o Yosef é o Yosef, que é o único da família que eu conheço, imagina os irmãos todos como meus ministros. Imagina o pai. E Yosef sabia que o faraó ia tentar botar essa família porque o Yosef é muito bom. Então, óbvio que os irmãos também são bons. Os irmãos fortões também, né? Não, mas não essa força. Mas se o Yosef é o... Não tem Raham, Navon, imagina toda a família ali no Egito, o que vai ser do Egito? Eu sei que fala, não, falam que são Sheikh Mikne. Qual é a diferença? Se eles tivessem dito que eles são Sheikh Mikne, pessoas de rebanho, a gente tem o nosso próprio negócio e deixa a gente só tocar, a gente já tem os nossos escravos e tal. Mas eles não falaram, eles falaram que a gente é só pastor. Ah, se é pastor, então vocês podem pegar o meu rebanho e fazer um negócio disso e serem os ministros. Então no final foi bom, que eles falaram 7. que eram pastores pequenos. Não foi bom. Não pro Yosef. Não pro plano de Yosef. Porque não era para eles serem ministros. Era para eles serem só ficarem na vida pacata deles e Faraó falando, tá bom, vai cuidar do seu rebanho então. Não, foi bom que eles falaram que eles são pastores pequenos. Por quê? Porque assim o Paró não ia levar eles pro palácio. Não, ao contrário. Se eles falaram que eles são Sheikh, eles iam ficar no negócio deles lá longe. Como eles falaram que eles são pastores, eles falaram, então vocês podem ser ministros. Ok. Entendeu? E também, não só cuidar de vocês, o rebanhozinho de vocês, que vocês são o Etson, porque não é um negócio, né? E vocês então podem cuidar do Egito inteiro. Fazer o que você fazia, administrava comida. Que é o que você fazia e não queria que a família fizesse isso, essa é a questão. Porque Yosef é tzadik, que aí ele consegue sobreviver, os outros, não sei, né? Vai haver Yosef et Yaakov aviv ve'amideu lifnei Paró. Então Yosef ficou por isso mesmo. A pergunta que fica aqui é se Goshen é o Metavaretz, é a melhor terra ou não, tá? E Yosef então trouxe o Yaakov, seu pai, e botou perante o faraó, vai varech Yaakov et Paró. E o Yaakov abençoou o faraó. Esse abençoou Yaakov abençoou o faraó, pode ver de duas formas. Uma é quem é o maior, quem é o menor aqui. Então, a princípio, uma forma de ver, tipo, o maior abençoa o menor, ou seja, quer dizer que Yaakov é maior que o faraó, ou seja, ele que dá a bênção, certo? Faraó, eu te abençoo, quer dizer que o faraó se colocou como para baixo e Yaakov para cima, uma forma de ver. E a segunda, não, todo mundo abençoa o rei, quer falar, paz pro rei. Seria alguma coisa normal, dá para entender dos dois, tá? Yaakov ele parou, vai homem parou ele Yaakov, falou o faraó para Yaakov, quantos anos você tem? Que é uma conversa meio estranha, vou passar rápido, não me aprofundei tanto nessa parte, mas a princípio ele entendeu, ele viu Yaakov e falou, caramba, sou muito velho aqui, quer dizer que ele estava com uma fisionomia muito idosa, tipo, caraca, quantos anos você tem? Nunca vi alguém tão velho assim, né? Vai homem Yaakov ele parou, então vai falar o Yaakov para o faraó, Yemesh nem migurai shloshim mi'at. Eu tenho 130 anos. O que é Megurai? Né? É de forma provisória. Eu vivo de forma provisória. O que quer dizer forma provisória? Dá para entender que é o Olamazé. Nesse mundo, 180 anos. Ou dá para entender vida provisória. Eu nunca consegui habitar bem, viver pleno, sempre fui daqui para lá. Ou seja, eu vivia como estrangeiro 130 anos. Ou seja, minha vida foi sofrida. Né? Shoshim Me'at Shana. Me'at Veraim, foram poucos e ruins. Hayu Yemesh Nei Chayai, foram os anos da minha vida. Velo Yesigu et Yemesh Nei Chayai Avotai, eu não cheguei aos anos de vida dos meus antepassados, ou seja, dos meus pais, que o Yitzhak viveu 180 anos e o Avraham viveu 175 anos. A gente vai ver, o Yaakov está com 130, vai viver mais 17, 147 anos. 13, não? Não, 117. Eu conferi. É 17, eu estava certo. 17 anos, então é 147 anos, né? No tempo que eles ficaram aqui pela terra também, eu não vou chegar lá. Eles já sabem que não vai chegar, né? Porque foi muito sofrido, né? 175, 180. Olha só, tem uma coisa que eu não bate. O Paró, ele já conhece a história do Avraham. O Faraó, ele deu Eretz Goshen pro Avraham. Não é o mesmo faraó, é o outro faraó. Não, tá bom, mas tá lá nos livros de Talvez. recordações do Faraó.
Ele sabe quem é Abraham, quem é Isaac, quem é Yaakov, quem é Yosef, agora ele sabe de onde vem Yosef. E ele queria fazer parte do Am Israel, por isso ele vai lá e dá Agar para Abraham, porque ele queria ser parte do povo Israel. Então é óbvio que o Paró não está colocando o povo para escanteio, ele quer que o povo, ele quer obrigar o povo a ficar no... Bom, a gente não sabe se é o mesmo faraó, pode ser que ele não pensa igual o pai dele, né? A gente vê que esse faraó é um pouco diferente, porque ele sonha, ele tem Yosef do lado, não sei. Mas tudo bem, não sei se esse faraó quer botar o povo pra... Ele quer botar na política, ele quer botar junto com ele por questões, talvez não para virar Mitzrayim, mas... Não é uma coincidência, ele sabe. Talvez, pode ser. Mas a princípio, não sei se sugere alguma coisa, vai variar. O que sugere é que ele quer botar a família lá na política, né? Vai variar, Yaakov et parou. Então, Yaakov ele dá a benção para o faraó, ve'yetze, e sai, milifnei parou, perante o faraó. Sim? 11. Vai Yoshev e Yosef et aviv veitachav. Então, Yosef fez assentar o pai e os irmãos, vai ter lahem achuzat be'eretz Mitzrayim, e deu para eles, agora uma novidade, outro termo que não apareceu até agora, achuzat be'eretz Mitzrayim, uma propriedade de terra na terra do Egito, no Egito. E a achuzat foi exatamente o que o faraó falou para o Yosef, traz eles, eu vou dar uma achuzá para eles. E não para lagur. O que é achuzá? É propriedade mesmo. Ou seja, é de vocês, para sempre. Achuzá. Vocês têm uma porcentagem da terra do Egito para sempre. E o Yosef falou, não, vem para mim, terra de Goshen, é Megureia, para ficar e depois ir embora. Não é que vai ser nossa. Aí o faraó, não. Aí o Yosef no final, porque o faraó mandou um Megureia, você dá uma achuzá. No final, eles ganham propriedade da terra, que é o que o Yosef não queria. Bemetava Aretz, onde é essa achuzá? No melhor da terra. Sim? Qual é a melhor da terra? Não continua o Passuk. Quem não tem um livro é o Dani, então o Dani vai dizer. Qual é o melhor da terra? Qual é o lugar? Não. Qual é o lugar melhor da terra? Qual é o nome? Israel. Não, do Egito, melhor da terra do Egito. Metava Aretz. Que lugar é esse que eles ganharam? Eretz? Goshen? Não. Beretz Ramsés. Na terra de Ramsés. Entrou uma terra nova aqui. Então a gente acabou de entender que o Ramsés é a melhor parte da terra. A pergunta é Ramsés, Eretz Goshen ou não? E Pitom, né? Não, o Pitom é que eles vão construir lá no Egito, lá depois. O Urash fala que sim. Urash fala que sim, beleza, mas a gente está lendo sem Urash. Né? Urash ainda não nasceu, sei lá. Urash também vai pegar no Midrash, certo? Não sei se é o literal. A pergunta é se Ramsés é a terra de Goshen ou não é a terra de Goshen? Sim? Vai ter explicação que sim, que é a terra de Goshen, Urash. Outro vai dizer, não, Ramsés é a grande região, e dentro dessa grande região tem Goshen. Outra vai dizer, não, Goshen é a grande região, e dessa grande região tem Ramsés. E vai ter quem dizer, não, são duas terras diferentes. Ramsés é uma coisa, Goshen é outra. Qual a lógica do Paró recompensar a Israel? Não está recompensando, está dando a terra para eles ficarem para sempre, porque ele tem um jogo político dele que essa família fique no Egito. Ele só fala, você ficou nesse Egito, senão eu te mato. Ele gosta do Yosef, precisa do Yosef do lado, porque tem uma cerca que ele tem que enfrentar. E não necessariamente ele odeia o Am Israel. Ele quer fazer paz, quer fazer um negócio de família. Não necessariamente ele é tão perverso. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Então eles ganharam a melhor terra de Ramsés. Kasher Tzivá parou. Como o Yosef falou, não. Como o faraó ordenou. Ou seja, foi uma ordem do faraó. O faraó ordenou, você vai dar o melhor da terra. Ou seja, a terra de Ramsés vai ser deles. Não para eles morarem 7 anos, para sempre. Eu te ordeno, Yosef. E Yosef foi obrigado a dar. Ou seja, era tudo que ele não queria. A princípio, me parece, pelo pshat literal, tirando todos os comentaristas, que Ramsés não era Eretz Goshen. Ou seja, no final, ele acaba andando para eles a terra que ele não queria que eles morassem. Eles queriam que ficassem em Goshen, que é para onde eles foram, que ele falou, a gente está em Goshen, não sei o que lá. Beleza, mas eu ordeno que vocês vão morar na melhor terra, que não é Goshen, sem Ramsés. O que faz sentido. O que é a melhor terra? A melhor terra é a terra de agricultura. Você não tem pecuária na melhor terra. Porque você não usa a terra. Você bota a pecuária numa terra ruim. Né? Pior. E a terra do Egito é a terra de agricultura, do Nilo, fértil, não sei o que lá. Então faz sentido que o melhor da terra é Ramsés, que lá é uma terra fértil para agricultura. E gosta de lugar para pasto. Por isso que é um lugar para pasto. Porque lá não é bom para plantar, é uma terra ruim. Essa perpetuidade da terra é o decreto que agora a Israel não pode mais ser do Egito? Não tem decreto nenhum, mas isso faz parte de vocês. Quando vocês forem embora, vai até perguntar, mas vão abandonar uma terra que é nossa? O negócio é a gente estar por favor do rei durante o ano de seca. Vocês podem ficar enquanto tem seca.
Tá bom, agora acabou a seca, a gente vai embora, a gente não tá perdendo nada. O negócio não, ó, tô dando pra você essa casa, essa residência, toma, faz o que é de vocês, é de vocês, faça o que quiser. Se desapegar disso é muito mais difícil. Né? Você parou. Então, não é à toa esse versículo. Talvez vai mostrar que realmente onde eles ganharam a Rosá não é exatamente onde eles estavam e queriam estar. Pelo ofício deles. 12. Vayichalkel Yosef et aviv et echav et kol beit aviv lechem lefi atav. E sustentou Yosef, o seu pai, seus irmãos e toda a sua casa do pai, tudo com pão perante a cada pessoa, né? Ou seja, cada um ganhou, as crianças, todo mundo ganhou seu pão. Ou seja, durante a noite cada um vai se virar para ganhar seu dinheiro. A família toda, Yosef, agora não é o Paró, é o Yosef. Ou seja, não é o Egito, não é o faraó. O faraó deu a terra, mas a comida quem sustentou foi Yosef, dele. Ele sustentou a família inteira, mostrando como ele é tzadik. Que aí falou, ó, vocês me venderam pro Egito, não sei o que lá, e eu estou sustentando todos vocês. Porque Deus me mandou para isso. Esse é meu objetivo. Sustentar a minha família. Entende que esse é o objetivo dele. Não só sustentar o Egito, mas sustentar principalmente a minha família. E ele sustenta a família inteira. Sobrevive graças a ele durante todo esse... Aí, agora, do nada, a história vai pular até o final da Parashá para os egípcios. Ou seja, vamos voltar um pouco na história e os egípcios durante esse tempo. Você está no segundo ano de fome, certo? Tá bom. E os egípcios, o que eles fizeram durante esse tempo? Vai contar. Velechem en becholaret. Está escrito ven lechem becholaret. Está escrito velechem en. A gente já estudou essa regra gramatical. Quando muda, a ordem é porque está contando agora. E nesse momento, antigamente, já tinha acabado o pão no Egito. Ou seja, quando a família chegou e Yosef sustentou a família toda, já não tinha pão no Egito. Já há um tempo. Que cavei da Arav Meod, que era muito forte, a fome era muito grande. Vetelá, Aretz, Mitzrayim, Veretz, Kenan, Meprei Arav, Vetelai. Não sei o que é Telá, como se traduz Telá, alguém pode me traduzir aí, como traduziram? Vetelá, pode ser que acabou, né, a terra do Egito e a terra de Canaã, por causa da fome. Ou seja, quando a família chegou, já estava tudo destruído. Aí, a gente vai deixar para lá que vem, então, contar o que Yosef fez no Egito, entender por que a Torá vai contar agora sobre Yosef com os egípcios, o que importa, porque estava contando, o Yosef fez o plano para o faraó, depois contou dos egípcios que eles compraram comida na fartura, chegou a fome, estava fome. Aí interrompe, conta muito por extenso toda a história da família, agora que acabou a história da família, vai voltar e contar a história dos egípcios. Porque a história dos egípcios é tão importante. Então vai todos esses versículos, vai contar tudo o que você fez, a gente vai então dedicar a aula que vem, vai ser com certeza a última aula. A gente vai entender o que você fez no Egito. Sim. Mas no final, só para a gente dar o desfecho nessa história, a gente pode pular para o versículo... segundo? Não, para o versículo 25. Não, 25 não. Para o versículo 27, o último versículo da Parashá. Também é Parashá, não só o número aqui, mas também é hebraico, né? Então vai contar toda a história do que aconteceu com os egípcios, e do nada, no último versículo, 27, vai Yeshev Israel be'eretz Mitzrayim. E sentou Israel na terra do Egito. Be'eretz Goshen, na terra de Goshen. Vechezuba, e teve propriedade dela. Vai fru, verbo, meod. E se multiplicaram e se frutificaram muito. Ou seja, aí tem um desfecho da família. Volta, né? Para todos os egípcios e vai dar o desfecho. O que essa frase quer dizer? Que eles não foram para Ramsés. Não foram para Ramsés, talvez. Ou Ramsés pode ser Goshen, talvez. Mas o mais importante é a palavra Vayeshev. Vayeshev é uma palavra muito importante, porque é o início de toda a treta. Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Megurei Aviv. Não era mais provisório. E assentou, definitivo, Yaakov na terra que seus antepassados eram estrangeiros. E aí começa toda a treta de Yosef. Ódio, não sei o que lá, vende. E aí o Midrash e os Tzadikim acham que podem sentar tranquilos na terra de Israel. Chegou a Geulah. Vai ter treta até Yosef. E agora, Vayeshev Israel sentou em Eretz Kenan, não, Beretz Mitzrayim, na terra do Egito.
Não lagur, vai agora, que está escrito, e morou de forma estrangeira, provisória, durante esses anos de cerca que eu estava contando. Be'eretz Mitzrayim, não, vai Yeshiv. E morou de forma fixa. Be'eretz Goshen, vai Rezu, e tiveram propriedade nela. Ou seja, o que é vai arroz? É se conectar, né? Arrozar é ter conexão. E se conectaram a ela, e se multiplicaram muito. O que essas pessoas que se multiplicaram muito vão ter que ir para outros lugares, outras regiões, né? Morar em outros lugares, mas vai Yeshiv. Isso quer dizer que o plano de você foi para buraco abaixo. Porque quando for para tirar, acabar a seca, calma, que a gente mora aqui. A gente já se multiplicou, já tem família, já tem casa, tal. Agora a gente vai abandonar tudo e voltar pro... Vamos ficar mais um tempo. Já construir casa, exatamente. E aí, terminando, é o que o Kliakar fala. Vamos terminar com o Kliakar. Zeb Ashmat Bnei Israel o Medaber. O versículo está dizendo é o pecado, é a culpa de Bnei Israel. Por quê? Porque a Kadash Baruch Hu decretou que Ger Yezarachá Beretz Olachem. Estrangeiro será sua descendência. Estrangeiro. Na terra que não é de vocês. E não vai Yeshiv, não morarão lá. Sim? E eles pediram para ser toshavim, cidadãos, fazerem parte, né? Bemakom Shengzar Alehem Gerut, no lugar que foi decretado Gerut para ser estrangeiro, eles quiseram ser cidadão, morar lá. Vai Yeshev Yaakov. Bequej da Shebe Shavak, falei lá no início. Achuzá Be'eretz Lo Lachem, eles tiveram uma achuzá, uma conexão com a terra que não é deles. Velo Kamru Paró, Legur Be'eretz Ban, eles não falam para o Faraó que a gente veio Lagur e não vai Yeshev, a gente veio aqui ser provisório. Falaram, não, deixa, mas toma isso, toma aquilo. E agora vai Yeshev? Melamed Shemet Hilal Lo Yardu Leshtakei Hasham. No início, eles não vieram para ficar lá de forma fixa. Ela Lagur, morar lá por um tempo provisório. Vershav Hazum Bedvrechem. E aí voltaram às suas intenções originais. E tanto eles ficaram lá, até que na hora da Geulah eles não quiseram sair. Quando vem Moshe Rabbeinu, né? Não quiseram sair. Como a gente fala lá, Velagur, a gente fala na Gadá de Peça. Passou quando a gente vai dar os bicurinhos, vê Lagur chama, aí fala a Torá, a gente aprende que eles só vieram Lagur, só vieram ficar lá estrangeiro, mas não é isso que aconteceu. Né? Até que Deus precisou tirar eles, Be'ad Hazaká, o Bizronetoyah, com mão forte, com braços circuncidados, com milagres, com Moshe Rabbeinu e tudo mais. E no final, ele vai falar, ele fala assim, e assim é o comportamento de muitas pessoas do nosso povo hoje em dia, do Kliakar, seja século XVI, XVII, XVIII, em terras que não é nossa, que odeiam a gente, e as pessoas ficam investindo em fazer casas grandes para eles morarem. Mas não no Brasil. O Kliakar vai ser, e ficam comprando casas, investindo e fazendo casas, e fala, e talvez por esse pecado a gente não saia da galuta que a gente está. Vai, Todá. Coisa.